Olá, continuando com a aula de teoria dos conjuntos, a gente vai agora aprender sobre os intervalos. O que são os intervalos? A gente viu que os conjuntos podem ter subconjuntos, certo? E na aula passada a gente aprendeu sobre os números reais, o conjunto dos números reais, viu que a gente conseguia fazer eles na reta, colocar a reta e representar os números reais nessa reta ordenada. E aí, hoje a gente vai ver subconjuntos da reta ordenada que são interessantes, que são importantes, que a gente vai usar na matéria de função. Primeira coisa, para mim poder falar desses subconjuntos, eu preciso ter dois números. Eles devem ser diferentes. Isso quer dizer, nesse caso aqui, por exemplo, o A é menor que B. Esse símbolo aqui é o de menor, esse é o de maior. Esse primeiro símbolo aqui significa que o número que está desse lado aqui é menor do que o número que está desse lado. Esse símbolo aqui significa que o número que está desse lado é maior do que o que está desse lado. Sempre para onde tiver a boquinha desse símbolo, é o que está maior, é o que tem que ser maior, certo? Existem dois outros símbolos também, que é esse com tracinho embaixo e esse com tracinho embaixo. Esses dois novos símbolos significam menor esse, menor ou igual, esse é o maior ou igual. E eles significam o quê? Se eu coloco um elemento aqui e um elemento aqui, eu estou falando que este elemento ele é menor do que esse, ou ele pode ser igual. A mesma coisa aqui. Se eu coloco aqui e aqui, está falando que esse elemento ele é maior do que esse, ou ele pode ser igual. Tá? É usado, quando eu quero falar que é igual, por exemplo, é usado uma variável, normalmente, quando eu estou falando de conjunto aqui. Eu vou dar o exemplo mais para frente, falando dos intervalos. Certo. Então, eu preciso ter dois números, eles precisam ser diferentes. Então, um deles com certeza vai ser maior que o outro. Nesse caso aqui, o A é menor do que B. O que vai acontecer? O que é um intervalo? Vou pegar a reta aqui e vou pegar o intervalo entre os números 3 e 7. Então, eu vim na reta, a reta está aqui, 0, para cá menos 1, menos 2, sempre na ordem. Para cá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vim na reta e pegar todo mundo entre 3 e 7. Então o intervalo é eu vir e pegar todo mundo entre os dois elementos que definem o meu intervalo. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Essa reta aqui é a reta real. Então ela pega todos os números inteiros, que são 4, 5, os 6, que são os fáceis de ver. Pega todos os números que são alguma divisão, por exemplo, o 5,5. É a mesma coisa que 11 sobre 2. Ele está bem aqui. Ele vai ser pego também em 11 sobre 2, por ser uma fração que no numerador é inteiro e no denominador é inteiro. Então é um racional. Então ele pega também o π. Ele está aqui. É um irracional π. Então esse intervalo tem que pegar também. Então o intervalo é isso. Basicamente isso. O que vai dificultar um pouquinho no entendimento de intervalo é se esses extremos eu considero eles no meu problema ou eu não considero. E isso vai ser baseado na simbologia, de como eu estou falando, como eu estou usando símbolos para representar o meu conjunto. Correto? Vamos lá. Então vamos lá. Se eu pego dois números, o A e o B, e falo, aqui ó, isso aqui é a simbologia de conjunto. A, B é igual, abre chaves, x pertencente aos reais. Isso quer dizer que eu não estou pegando um x qualquer. Eu estou pegando o x já pertencente aos reais. Então são todos os números reais. Tal que o x está entre A e B, só que sem a igualdade aqui, ó. Eu estou falando o seguinte. X pertence aos reais, tal que A é menor que x e x é menor que B. Então quer dizer que são todos os números que estão entre A e B. Só que aqui o x não pode ser igual a A. Por quê? O x tem que ser maior do que A. Do mesmo jeito, o x não pode ser igual a B, porque o x tem que ser menor que B. Então, quando eu estiver falando isso, eu estou falando que o meu intervalo é aberto. E o jeito de eu escrever ele na reta real é assim. Eu não coloco essa bolinha que está aqui preenchida. Ela fica só uma bolinha aberta, assim, sem eu pintar ela. Eu vou dar o exemplo depois, mas olha só. Uma outra forma também de eu representar é só eu escrever assim, ó.
A, B e eles entre parênteses, certo? Então se eu coloco eles entre parênteses, eu estou falando que eu estou pegando um intervalo aberto. A mesma coisa para o intervalo fechado. O que é um intervalo fechado? Se eu pegar AB, eu coloco o colchete, certo? Para intervalo aberto é o parênteses, para intervalo fechado é o colchete. Coloco colchete igual x pertencente aos reais, então são todos os números reais, eu não estou excluindo nenhum, são todo mundo que está lá dentro. Tal que o x está entre A e B. Só que o x pode assumir o A e o x pode assumir o B. Por quê? Tem esse igual aqui, tem essa setinha de igual. Então, o meu intervalo são todos os números que estão entre A e o B, inclusive o A e o B. Então, quando eu for fazer o desenho dele na reta real, eu preencho as bolinhas para poder representar que eu estou pegando o conjunto fechado. Então, conjunto aberto, as extremidades não estão no meu conjunto. Intervalo aberto, as extremidades não estão no meu conjunto. Intervalo fechado, as extremidades estão. Vamos para um exemplo, o mesmo exemplo que eu estava usando antes. Se eu falar assim, ó, 3, 7 e colocar parêntese, isso significa que é o meu conjunto de todos os elementos x pertencentes aos reais, tal que o x tem que ser maior que 3 e menor que 7. Opa, apagar melhor. E o desenho seria, aqui está o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui continua, né, para cima. 8, aqui para baixo também, que eu estou lidando com os números reais, então são todos. Meu desenho seria assim, ó. Uma bolinha aberta em 3, uma bolinha aberta em 7 e todo mundo que está no meio pintado. Agora, se em vez desse conjunto eu pegasse esse conjunto aqui, 3 e 7, com o colchete fechado, então quando eu fosse fazer o meu 3 e o meu 7, eu deveria pintar a bolinha e pegar todo mundo no meio. Em alguns livros vocês podem encontrar, em vez de usar parênteses para aberto, eles usam colchete ao contrário. Então se eu coloco um colchete ao contrário aqui do lado do A e um colchete ao contrário do lado do B, eu estou falando que o meu intervalo ele é aberto. Eu estou pegando só os elementos que estão entre A e B e não estou pegando o A nem o B, certo? Vamos para outros tipos de conjunto. Esses outros tipos de conjunto, a ideia é a mesma, só porque agora eu estou pegando só uma das extremidades. Olha só, eu uso o parêntese aqui para o A e o colchete da forma correta aqui, fechado, para o B. E aí o que quer dizer? São todos os x pertencentes aos reais, tal que o x é maior do que A e o x é menor do que B, só que pode ser igual também. Então todos os elementos que estão nesse conjunto são os x que são maiores do que o A e os x que são menores que B, inclusive o B. E aí o meu conjunto fica assim quando eu desenho. Aqui eu preciso pintar a bolinha falando que eu cheguei no ponto e esse ponto está no meu conjunto também. Aqui eu não faço isso, porque o A não está no meu conjunto. Todos os valores próximos a A estão no conjunto, menos o A. Por exemplo, aquele exemplo do 3, 7. Se eu fosse fazer assim, então, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, quando vocês forem fazer exemplo fazendo desenho de intervalo, vocês podem fazer só na região onde vocês estão trabalhando. A reta real é imensa, né? Eu não preciso desenhar ela toda. Mas vamos lá. Nesse caso, o 3 não está, o 7 está. Então eu teria que pintar o 7, o 3 eu deixo aberto. Isso significa o quê? Que todos os números aqui, 6,9... Opa... 6,9, 6,99, 6,998 e assim por diante estão aqui, inclusive o 7 também pertence a esse intervalo. Já por esse lado aqui, isso significa que o 3,1 está aqui, o 3,01 está, o 3,0000001 tá. Por quê? Todos eles são maiores que 3, eu estou pegando todo mundo que é maior que 3. Mas o 3 não está nesse conjunto. Ele não pertence a esse conjunto.
Por quê? Esse conjunto é aberto e por ser aberto, nessa extremidade ele é aberto, por ser aberto nessa extremidade, o elemento que limita o meu conjunto, ele não está no conjunto, ele só serve como um limitante. Ninguém passa dele, mas ele não está no conjunto, tá? A mesma coisa se eu inverter aqui, se eu colocar o fechado aqui no A e o aberto no B, certo? Então esses são intervalos abertos e fechados ao mesmo tempo. Ele é aberto de um lado e fechado de outro. Agora vamos para os intervalos que tem um dos lados infinito. O que são esses intervalos? É todo mundo até um ponto, certo? Então se eu pego aqui, ó, aberto em menos infinito, toda vez que eu estiver falando de infinito, o infinito não é um número. Por ele não ser um número, ele não pode estar dentro do meu conjunto. Como ele não pode estar dentro do meu conjunto, eu não posso usar o símbolo de fechado. Então, aqui nesse conjunto, o menos infinito, ele é o limitante inferior, é como se fosse o limitante inferior, mas ele não existe, né? Os números vão indo para menos infinito. E o B é o meu limitante superior. Nesse caso, ele é fechado em B. Isso significa que quando eu for escrever x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a B. Então, por ser menor ou igual a B, o B está no conjunto. Eu pinto a bolinha. E isso significa que não tem ninguém segurando o x para baixo. Então o x segue indefinidamente para lá. Eu não coloco nada, é como se ele fosse embora. E aí, quando eu escrevo nessa forma de intervalo aqui, eu escrevo com o menos infinito desse lado, aberto. A mesma coisa se eu quiser falar que o meu intervalo é aberto em B, eu só não coloco a igualdade desse lado. Tá? Essa ideia, ela também vale para quando eu pego uma semi-reta. Por exemplo, a semi-reta fechada em 3 e aberta em mais infinito. Quando ela aponta para o outro lado, é mais infinito, tá? Então significa que todo mundo, a partir de 3, está no meu intervalo, certo? E aí vai embora, eu não coloco ninguém aqui limitando ele. A mesma coisa se fosse aberto em 3, e mais infinito é sempre aberto, porque o infinito não é um número. O 3 seria uma bolinha aberta, eu não pinto, porque o 3 não está no meu conjunto por causa desse sinal aqui, desse parênteses. E aí o resto pintado indo embora, certo? Então, olha só. Os intervalos são subconjuntos dos números reais, do conjunto dos números reais. E um subconjunto um subconjunto de um conjunto é um conjunto de fato, né? A definição de subconjunto inicialmente que é um conjunto. Então, se ele é um conjunto, eu consigo fazer operação com eles. Lembra aquelas operações entre conjuntos? Eu consigo fazer elas aqui também. E aí, com o intervalo, fazendo aquele desenho, fica mais fácil de eu resolver essas operações. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Eu vou fazer todas as operações. Essa operação é a interseção. Essa operação é a união. Essa operação é a subtração. E essa é o complementar. Então vamos lá. Pois bem, as operações com os intervalos que a gente vai continuar fazendo aqui, elas funcionam parecido com as operações entre os conjuntos, como eu havia falado. Vamos começar a fazer ela aqui. Primeira coisa, a gente tem que definir quem que é o meu conjunto A. Eu vou mostrar para vocês que fazendo um intervalo usando a reta fica mais simples. Então vamos lá. Aqui eu tenho 0, menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4, 5. Quem que é o A? É todos os números que estão entre menos 1 e 1, só porque nem o menos 1 nem o 1 estão no conjunto. Então é aberto em menos 1, aberto em 1. Esse é o meu conjunto A. Quem que é o meu conjunto B? Para mim fazer as operações, gente, eu vou fazer elas com as duas retas, uma em cima da outra, e de forma que os valores estão no mesmo lugar. Então o 5 está aqui, o 4 está aqui, o 3 está aqui, o 2 está aqui, 1 está aqui, 0, menos 1, menos 2. Então, o meu conjunto B, ele vai de 0 até 5. Olha só, o B vai de 0 até 5. Então, são todos os elementos que estão entre 0 e o 5. E o 0
está incluído no meu conjunto, porque ele é fechado aqui. Então o que eu faço é pintar a minha bolinha, certo? Agora como é que eu faço as operações? Vamos lá. Vamos fazer a primeira operação, A interseção B. Faço a reta aqui, coloco todo mundo, tan, 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 tan. Não vou colocar os valores aqui, mas vocês sabem que esse daqui é o 5, esse daqui é o menos 2. Certo. A interseção B eu poderia fazer olhando só para os conjuntos. Olhando só para os conjuntos é onde que eles são iguais. E onde que eles são iguais? Do 0 até o 1, certo? Mas agora com o desenho isso fica mais fácil. Eu faço o seguinte. A interseção é onde os elementos são iguais, eu venho e vejo onde que quando eu passar uma reta assim, na vertical, passo no conjunto, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Olha aqui. Se eu passo uma reta vertical aqui, só passa no conjunto da parte de baixo. Aqui também, só no segundo conjunto. Aqui também, só no conjunto B. Aqui, passa tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, na interseção, essas duas regiões aqui estão na interseção, porque estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a minha interseção é esses dois conjuntos aqui. E aí, eu preciso olhar para as extremidades. Quando eu passo uma reta aqui, esse ponto está no conjunto A? Não. Se ele não está no conjunto A, ele não pode estar na minha interseção. Então é uma bolinha aberta. Passo uma reta aqui. Passou pelo conjunto A? Passou. Passou pelo conjunto B? Sim, porque aqui é pintado. Então se é pintado é porque é fechado. Se é fechado, ele está no conjunto B. Então ele está no conjunto B. Então, interseção de A com B é o conjunto que vai de 0 até 1. Olha aqui, essa parte aqui também não está no conjunto, porque quando eu passo uma reta vertical, pega só no conjunto A. Então, a interseção B é igual fechado em 0, aberto em 1. Tá? Vamos para a união. De novo, vou fazer só os pontos mesmo, de menos 1, os principais, 0, 1 e 5. Para o B também, vou fazer só os principais, que é só os que eu preciso. Lembrando que todos os outros números estão aí, eu só não estou escrevendo eles. E agora a união B, que vai de menos 1, 0, 1, 5. Estou fazendo esse exercício aqui. O conjunto A, ele vai de menos 1 até 1, aberto, nos dois pontos. Então ele é esse conjunto. Meu conjunto B, ele vai de 0 até 5, só porque ele é fechado em 0. Então, em 0 ele está aqui. Agora, olha só. Quem que é a união? A união é juntar todo mundo. Eu tive que partir esse vídeo, porque meus cachorros começaram a latir aqui. Mas vamos continuar. A união B é eu juntar o conjunto A e o conjunto B. E é unir os conjuntos, né? A definição que a gente viu nas aulas anteriores. Então, o que que eu faço? Eu desço todo mundo. Então, eu desço esses pontos aqui. Eu desço todos os pontos que tiver ou em um ou em outro conjunto. Eu desço aqui para baixo. Então, é esse conjunto aqui. Aí eu preciso olhar só as extremidades. O 5, quando eu desço, ele está no conjunto B? Ele está no conjunto A? Ele não está no conjunto A. O conjunto A acabou aqui. Ele está no conjunto B? Não. No conjunto B, ele é aberto. Ele é uma bolinha aberta. Então, aqui continua aberto. A mesma coisa aqui do conjunto A. Quando eu desço, ele é aberto, então ele desce aberto também. Vamos para o próximo. A menos B. Então vamos para o A menos B. Conjunto A, estou fazendo isso daqui. Conjunto B. Conjunto A. Menos 1, 0, 1, 5. Conjunto B. Menos 1, 0, 1, 5. Conjunto A vai de menos 1 até 1, aberto. Conjunto B vai de 0 até 5, ele é fechado apenas em 0, 1, 5, ele é aberto. A menos B, vamos ver quem que é. O que é A menos B quando eu estou falando de um conjunto normal?
é eu pegar o primeiro conjunto e retirar o que está no segundo. É a mesma coisa que eu faço aqui com o intervalo, que é um conjunto normal também. Eu pego o conjunto A, que é esse, e tiro a parte dele que está no conjunto B. Qual que é a parte que está no conjunto B? É essa daqui, essa região aqui. Então, eu deixo aqui de menos 1 a 0, eu desço, vai estar aqui. Agora eu olho para as extremidades. Menos 1 está no conjunto A? Não. Então ele também não está na diferença. O 0, ele está no conjunto A? Tá. Mas ele também está no B. Então eu tiro ele. Então aqui é aberto. Certo? Agora, por fim, vamos falar de complementar. Complementar de A em B. Lembrando que esse daqui é exercício do livro do Dante. Certo? Complementar de A em B. Isso quer dizer o quê? Pegar todos os elementos que faltam no A para ele se tornar o B. Só que para mim fazer complementar, gente, qual que é a primeira coisa que eu tenho que verificar? É se o conjunto que está em cima aqui no meu símbolo, ele está contido no de baixo. Quando eu faço os dois conjuntos, o A e o B, é fácil perceber, aqui, menos 1 até 1, de 0 até 5. É fácil perceber que o meu conjunto A não está dentro do conjunto B. Só esse pedacinho aqui do conjunto A está no conjunto B. Essa parte aqui não está. Então, se não está, não existe isso de falar de complementar. Tá ok, gente? Essa foi a aula de hoje e até breve.